Boas pessoal, sejam bem-vindos de novo ao nosso canal o Racing Odyssey. É com muito gosto que apresentamos um novo episódio do canal, incluído na série Nordtest, onde testamos variados carros de categorias, eras e potências diferentes no mítico circuito de Nürburgring, na Alemanha, mais concretamente no Nordschleife. Hoje vamos apresentar o Mazda RX-7. Esta foi a terceira geração deste icónico modelo da marca japonesa e que teve início de produção em 1992. Esta geração era um coupé de 2 lugares e usou um motor leve e compacto denominado de Wankel. Este carro teve também a possibilidade de ter mais 2 lugares, mas apenas em alguns mercados. Nesta viagem a Nordschleife falaremos então de mais alguns detalhes técnicos e históricos desta versão do RX-7 e veremos mais uma vez onde este carro se situa na nossa tabela de tempos e se realmente consegue fazer frente a um dos seus competidores diretos, o R34 da rival japonesa Nissan, que testámos no vídeo anterior. Portanto, fiquem por aí! Começamos então aqui novamente uma volta a este mítico circuito de Nordschleife, desta feita com o nosso Mazda RX-7, mais especificamente e mais uma vez com uma versão especial deste carro, que foi o Spirit R Type A. Portanto, esta foi a última versão a ser lançada para o mercado. Este carro começou a ser vendido em 2002 e foi assim a última versão deste carro e a mais potente consequentemente. Portanto, como já tinha dito no início e na apresentação deste carro, usava um motor rotativo Wankel. Portanto, o que é que isto significa? Era um motor que não era como um tradicional motor, portanto não tinha pistões, não tinha árvore de campos, cambota, etc. Portanto, era um motor compacto, leve e era composto por 2 rotores. Este motor acabava por ser um combo de 2 motores, digamos antes assim, de 654 cm3 cada um e que dava uma potência total de 297 cavalos às 6.500 rotações. Tinha este motor que tinha a grande desvantagem de ter um elevado desgaste, um elevado consumo e pouco binário em baixas rotações. Era um carro que estava concebido para andar sempre em altas. Portanto, este carro tinha uma caixa de 5 velocidades e era um tração traseira. Estamos a chegar aqui à descida após a nossa ponte, esta ponte que nós passamos e, como nos vídeos anteriores já tinha referido, esta zona nós podemos considerar sempre como uma zona rápida, quase uma reta. Havia várias versões dentro do Spirit R, portanto havia o Type A, Type B e Type C, com algumas pequenas diferenças. O Type A era o único que tinha a disposição de apenas 2 lugares. Tinha também os bancos recados vermelhos. A Spirit R era a única versão que usava uns bancos vermelhos. Tinha também a instalação de uns discos perfurados ventilados, portanto nas versões standard e nas versões anteriores eram apenas rotores normais, travões normais. As suspensões eram suspensões Bilstein e jantes de 17 polegadas da BBS.
aqui mais uma vez a chegar à zona muito rápida deste circuito, uma subida, esta zona em subida, para aproximarmos assim da nossa última curva antes da grande subida, uma subida que tem cerca de 1,5 km, 2 km até à zona do carrossel. Quando viram aqui uma pequena correção na direção, este carro, apesar de ter sido um carro considerado na altura um dos carros mais equilibrados a nível de estabilidade, foi um carro bem mais complicado de conduzir a quando comparado, por exemplo, com o R34, o carro que usámos no vídeo anterior e que testámos aqui neste circuito. Um carro que obrigava a muito mais esforço físico, muito mais correções a nível de volante. Esta versão tinha também tido uma revisão a nível do ABS para ter um melhor balanço a quando fazíamos a travagem, mas em curva. Aqui entrarmos então no carrossel, sempre umas imagens espetaculares aqui desta zona muito conhecida deste circuito e consequentemente a subida novamente para a zona técnica deste circuito, a zona que eu considero mais técnica. Agora vamos aqui fazer uma redução para a terceira. Aqui novamente a nossa direita e outra direita. Portanto, aqui, como puderam observar, o carro tem sempre tendência, provavelmente devido àquilo que tinha já referido anteriormente, é um carro que funciona muito em rotações altas e a transferência de potência para o chão é muito direta e, portanto, acaba por ser um pouco mais complicado de o controlar. Aqui sempre atenção em levantar um pouco o pé para não sermos basicamente catapultados para as barreiras. E agora uma esquerda nesta pequena colina e vamos começar a descer. Entramos agora então aqui numa zona, novamente uma zona bastante rápida. Tem cerca de 2, 3 curvas um pouco mais complicadas de se fazer. Principalmente esta nossa esquerda em descida, nesta rampa. E sempre, como veem, sempre em luta com o volante. Portanto, um carro que acabou por ser um pouco complicado de trabalhar, de fazermos aqui o teste. E vamos ver qual é que é realmente o tempo final e comparar principalmente o tempo deste carro com o seu rival, digamos assim, da marca Nissan. Vamos entrar agora aqui na nossa última curva antes da grande reta. Como já referi em alguns vídeos anteriormente, esta reta tem uma entrada para este circuito que é normalmente onde se faz a entrada a quando nos dirigimos a este circuito para dar uma volta na vida real, nos Open Days. Como podem ver ali à nossa direita, uma zona de parques com algumas estradas, portanto a entrada era mais ou menos nesta zona. Vamos agora passar por baixo desta ponte e começar a descer para esta última curva, que é uma curva normalmente muito traiçoeira. Portanto, esta direita normalmente já é em travagem e o carro chega bastante descompensado, porque nós vimos a cerca de 250, 260 km por hora e é uma travagem muito forte. Entramos agora aqui na nossa reta para fechar com o tempo de 8 minutos
13 segundos 713 milésimos, portanto este carro foi cerca de 3 segundos mais lento que o nosso R34 e foi bastante um carro bastante complicado de guiar, se bem que se fizéssemos mais algumas voltas, todas estas voltas com estes carros têm sempre possibilidade de ser melhoradas, como é óbvio. A ideia aqui é sempre tentar fazer o tempo o mais facilmente possível, portanto, à primeira tentativa e ver onde é que realmente eles se situam. Portanto, espero que tenham gostado de mais um episódio. Finalizamos aqui mais um episódio da nossa série e conto convosco para os próximos episódios. Deixem o vosso gosto, partilhem a nossa página e subscrevam o nosso canal, que é sempre importante para nós. Muito obrigado.